Desde as primeiras linhas da Bíblia, Deus aparece como um fato absoluto, não como um personagem apresentado aos poucos ou como uma ideia que precisa ser construída. O texto sagrado não começa tentando provar que ele existe, nem descrevendo um momento em que ele passou a ser. Ele simplesmente está lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa frase, tão curta e tão grandiosa, funciona como o alicerce de toda a narrativa bíblica. Antes de qualquer coisa existir, Deus já existia. Não há introdução, não há genealogia, não há explicação de origem. Isso não é descuido do texto, é um ensinamento. A Bíblia parte do pressuposto de que Deus é eterno. Quando falamos que Deus é eterno, não estamos dizendo apenas que ele vive muito. Eternidade não é uma vida longa medida em séculos ou milênios. Eternidade é uma forma de existência que não depende do tempo. Deus não está submetido ao relógio, ao calendário, ao desgaste das eras. Na visão cristã, o tempo não é uma força acima de Deus, é uma realidade criada por Ele. Se o tempo foi criado, então Deus não está preso ao tempo. Ele não começa, não termina, não envelhece. A eternidade divina é a base que torna possível tudo o que é temporário. Por isso, ao longo das Escrituras, surgem títulos que revelam essa natureza sem começo e sem fim. Deus é chamado de Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Não se trata de poesia vazia, é teologia pura. A ideia é simples e profunda: antes do início de tudo, Deus já era, e depois do fim de todas as coisas, Deus continuará sendo. Ele não é um ser colocado dentro da corrente de causas e efeitos como as criaturas. Nós existimos porque algo nos gerou, fomos causados, fomos iniciados, dependemos de algo anterior. Deus, porém, não é um elo dentro da corrente, ele é a fonte da corrente. Ele é a causa primeira, a realidade que não precisa de uma causa anterior para existir. Esse é um ponto que confunde muita gente, porque o ser humano aprende desde pequeno a pensar assim: tudo tem um começo. E, de fato, tudo o que conhecemos dentro do universo parece ter um início. Pessoas nascem, plantas germinam, estrelas surgem, civilizações se erguem. Nossos olhos e nossa mente estão acostumados a enxergar começos e finais. Então a pergunta: quem criou Deus? Nasce quase automaticamente, como se fosse uma extensão lógica do que vemos no mundo. Mas essa pergunta carrega uma limitação: ela tenta encaixar Deus na mesma categoria das coisas criadas. E o Deus bíblico, por definição, não é uma coisa criada. Se Deus fosse criado, ele não seria Deus no sentido bíblico, seria apenas mais um ser dentro do sistema. A Bíblia também afirma que Deus é imutável. Eu, o Senhor, não mudo. Essa declaração se conecta diretamente com a eternidade. Mudança está ligada a tempo, algo muda porque passa de um estado para outro, porque sofre influência, porque se desenvolve, porque perde forças, porque envelhece. Tudo o que é plenamente eterno não sofre erosão. A imutabilidade não significa que Deus seja frio ou inativo, significa que sua essência, seu caráter e sua fidelidade não oscilam. Ele não é instável. E essa estabilidade é essencial para a fé cristã, porque se Deus pudesse ser alterado por fatores externos, então sua soberania estaria ameaçada e suas promessas seriam incertas. Mas a mensagem bíblica insiste no contrário: Deus permanece o mesmo ontem, hoje e sempre. E justamente por isso ele é confiável. Em uma das declarações mais fortes sobre esse tema, o texto sagrado diz: antes que os montes nascessem, antes que a terra fosse formada, de eternidade a eternidade, Deus é Deus. O impacto dessa frase está na ideia de anterioridade absoluta. O universo, com toda a sua grandiosidade, não é o cenário que sempre existiu ao lado de Deus, ele é uma obra. E toda obra aponta para alguém que a produz. A existência de qualquer coisa depende de uma fonte que não dependa de outra coisa para existir. Se tudo fosse dependente, nada existiria, porque uma cadeia infinita de dependências nunca chega ao ponto de partida. Em algum lugar precisa existir uma realidade necessária, que sustente todas as realidades contingentes. A fé cristã identifica essa realidade necessária como Deus. Outra consequência poderosa da eternidade divina é a compreensão de que Deus está fora do tempo e, ao mesmo tempo, age no tempo.
Isso parece contraditório à primeira vista, mas é justamente o que as Escrituras apresentam. Deus vê o fim desde o começo. Ele não descobre acontecimentos como nós. Nós caminhamos no tempo como quem anda por uma estrada, vemos o que está ao redor, lembramos do que passou e imaginamos o que vem. Deus, por outro lado, não está limitado por esse tipo de percepção. Ele conhece a totalidade do caminho. Nada o surpreende, nada o pega desprevenido, nada foge do seu alcance. É por isso que ele pode fazer promessas com segurança total, porque o Deus que promete não está apostando, ele está falando a partir de uma visão completa. Nesse ponto, a pergunta "quem criou Deus?" começa a perder força, porque percebemos que ela nasce de uma comparação inadequada. Exigir que Deus tenha uma origem é como exigir que o infinito tenha um ponto inicial mensurável. É como perguntar qual é o primeiro número do infinito. É como tentar medir com uma régua aquilo que não cabe dentro de medidas. Deus não é um objeto dentro do universo. Ele é o autor do universo. Ele não está dentro do sistema que nós observamos, ele é a fonte do próprio sistema. E é exatamente por isso que a fé cristã afirma: confiar em Deus não é se apoiar em algo passageiro. Em um mundo onde tudo muda, onde a vida oscila e as certezas humanas se quebram, a ideia de um Deus eterno e imutável se torna um fundamento sólido. Se Deus é eterno, então ele não é um modismo espiritual, ele é a base. Se ele é imutável, então ele não vai abandonar seu caráter ou falhar com suas promessas. E se ele é a causa primeira, então ele não é resultado do acaso, ele é a razão última por trás da existência. Mas existe mais. O texto bíblico não apresenta Deus apenas como alguém distante, acima do tempo e inacessível. Pelo contrário, esse Deus eterno escolhe interagir com a criação. Ele fala com pessoas, entra na história, faz alianças, chama indivíduos, estabelece um povo, corrige, consola, guia, julga, perdoa e restaura. O surpreendente não é apenas que Deus exista fora de tudo, é que ele se aproxime do que ele criou. Um ser infinito, autossuficiente e absoluto decide se relacionar com criaturas finitas e frágeis. Isso revela algo central sobre a natureza divina: Deus não é apenas poder, Deus é pessoal. Ele tem vontade, propósito, consciência, intenção e amor. Para ampliar essa visão, pense no modo como Gênesis 1 descreve a criação. Em uma frase, a Bíblia já oferece um panorama do universo: no princípio aponta para tempo, os céus apontam para espaço, a terra aponta para a matéria. Tempo, espaço e matéria aparecem juntos, como se o texto estivesse dizendo que a estrutura do universo começa ali. Curiosamente, isso conversa com a ideia moderna de que tempo, espaço e matéria estão interligados. Não existe tempo isolado, nem matéria sem espaço, nem espaço sem a dinâmica que permite o tempo ser percebido. A Bíblia, milênios antes dos debates contemporâneos, já apresentava um Deus que não depende dessas dimensões, porque foi ele quem as trouxe à existência. Se Deus criou tempo, espaço e matéria, então ele não pode ser reduzido ao tempo, ao espaço e à matéria. Ele é maior do que o universo. Ele não é uma energia do cosmos que se confunde com tudo, ele é o Criador que sustenta tudo. E isso muda nossa compreensão de existência. Nós existimos de modo dependente, precisamos de ar, de alimento, de sono, de ambiente. Precisamos de um lugar para estar e de um tempo para passar. Deus não. Ele não foi moldado, não cresceu, não se desenvolveu, não será destruído. Sua existência é plena, total, independente e absoluta. A Escritura usa imagens majestosas para transmitir essa grandeza. Há um texto que descreve Deus como aquele que está assentado sobre o globo da terra, e os moradores parecem pequenos diante de sua perspectiva. A linguagem é poética, sim, mas a intenção é clara: mostrar o contraste entre a soberania divina e a limitação humana. Deus não é uma peça dentro do tabuleiro, ele é o Rei soberano que governa o tabuleiro inteiro. Ele não é parte da criação, ele é anterior à criação. E ainda assim, esse Deus soberano decide entrar na história. Ele fala com homens e mulheres, chama Abraão, guia Moisés, envia profetas, revela sua vontade e prepara o caminho para algo ainda maior, a encarnação do Filho. Essa é uma das verdades mais centrais e mais impressionantes do cristianismo: o Deus eterno,
que não precisa de nada, entra no tempo e se aproxima da humanidade. O eterno se faz presente. O infinito se revela ao finito. O Criador se envolve com sua criatura. Quando chegamos ao relato da criação, em Gênesis 1, encontramos uma narrativa que descreve o universo sendo chamado à existência por um ato divino. A ideia de criar ali carrega o sentido de trazer à realidade aquilo que antes não existia, não como reorganização de algo já pronto, mas como um ato soberano. Deus cria luz e separa a luz de trevas, estabelece o firmamento, ordena as águas e faz surgir a terra seca, faz brotar vegetação, cria os luminares para reger dias e estações, forma seres do mar, aves do céu, animais da terra, e então, como ponto alto da criação, cria o ser humano. A criação do homem e da mulher recebe um destaque especial. O texto muda o ritmo, como se fizesse uma pausa. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa frase abre uma janela para algo profundo. O ser humano não é apenas mais um animal sofisticado, ele é portador de uma marca espiritual e moral. Ser imagem de Deus não significa ser igual a Deus em poder, mas refletir aspectos do Criador, consciência, racionalidade, capacidade de linguagem, senso moral, criatividade, espiritualidade e, principalmente, a capacidade de relacionamento. O ser humano foi feito para se relacionar com Deus e com o próximo. Ele foi feito para comunhão. O texto também descreve o homem como alguém moldado do pó da terra, mas animado pelo sopro de vida vindo de Deus. Isso expressa uma dualidade: somos matéria, sim, mas também carregamos uma dimensão espiritual. Somos ligados ao chão, mas tocados pelo céu. Essa visão dá valor ao corpo e ao espírito, sem reduzir o ser humano a apenas um ou outro. E quando a mulher é criada para estar ao lado do homem, surge ali a formação de uma comunidade humana, não apenas indivíduos, mas relações. A criação aponta para vínculo. Deus é relacional, e ele faz criaturas para relacionamento. No Éden, essa relação aparece de modo intenso. Deus caminha com o homem e a mulher, a comunhão, a paz, a harmonia. O jardim não é só um cenário bonito, é um símbolo de ordem e proximidade. Porém, o próprio jardim também inclui uma escolha. Há uma árvore da qual não se deveria comer. Essa proibição não é um capricho divino, é um espaço de liberdade. O amor verdadeiro não existe sem liberdade. Deus não desejou robôs espirituais. Ele desejou filhos. E filhos precisam ter escolha para amar e obedecer. É nesse contexto que a queda acontece. A tentação entra de maneira sutil, a serpente questiona a palavra de Deus, sem atacar diretamente no início. Ela planta dúvida, distorce, sugere que Deus está escondendo algo. A desobediência nasce quando o homem e a mulher decidem confiar mais na própria interpretação do que na palavra do Criador. E então o que era comunhão se transforma em medo. O que era transparência vira vergonha. O que era alegria se torna fuga. O pecado rompe o relacionamento. A criatura se afasta do Criador. Mas a reação divina é reveladora. Deus procura. Ele pergunta: onde você está? Não porque Deus esteja perdido, mas porque ele chama o ser humano à consciência do que aconteceu. É como se ele dissesse: em que lugar você se colocou? Em que distância você entrou? A pergunta é relacional. E mesmo em meio ao juízo, aparece a graça, Deus cobre a vergonha, e já anuncia uma promessa de restauração. Há um anúncio antigo de que um dia a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente. Em outras palavras, o mal não terá a palavra final. A história não termina na queda. A queda abre um conflito, mas também inicia um plano de redenção. A partir daí, a Bíblia narra uma longa trajetória de Deus buscando o ser humano. Ele chama Abraão, forma um povo, entrega leis que revelam sua santidade, envia profetas para corrigir o desvio e reanimar a esperança. E tudo isso aponta para o ápice, Cristo. A fé cristã sustenta que Deus não ficou distante olhando a humanidade se perder. Ele entrou na história. Ele se aproximou. Ele amou até o limite. Ele assumiu a dor da queda para abrir o caminho da restauração. É nesse ponto que surge com força um tema que muitos consideram difícil, mas que é central: a Trindade.
Embora a palavra Trindade não apareça como termo técnico nas Escrituras, a realidade trinitária atravessa a narrativa bíblica. Deus é um só, mas se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses. Não são três versões do mesmo ser agindo em turnos diferentes. A fé cristã afirma uma unidade de essência e uma distinção de pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, e, ainda assim, há um só Deus. No próprio início de Gênesis, aparece o Espírito de Deus pairando sobre as águas, participando do cenário da criação. E quando o texto diz, façamos o homem à nossa imagem, há um plural que, para muitos cristãos ao longo da história, indica uma complexidade dentro da unidade divina. Mais adiante, o Novo Testamento apresenta o Filho, o Verbo, como aquele que já existia no princípio, estava com Deus e era Deus, e por meio dele todas as coisas foram feitas. Isso significa que Jesus não começa a existir em Belém. Belém é o ponto em que o Verbo eterno entra na história humana por meio da encarnação. A encarnação não cria o Filho, ela revela o Filho no tempo. Essa visão é uma das razões pelas quais o cristianismo é tão singular. O Deus cristão não é uma solidão eterna. Ele é comunhão eterna. Antes que existisse qualquer criatura, Deus já era amor em si mesmo, Pai, Filho e Espírito em perfeita unidade, glória e propósito. Isso explica por que a criação não precisa ser vista como um ato de carência divina, como se Deus criasse porque estivesse sozinho. Pelo contrário, Deus cria por vontade e abundância. Ele derrama o amor que já existe em sua própria comunhão eterna. E se Deus é trino e relacional, então a vida humana faz mais sentido. Nós fomos feitos para relações porque fomos feitos à imagem de um Deus relacional. A comunhão entre pessoas não é um detalhe social, é um reflexo espiritual. Por isso o cristianismo enfatiza tanto amor, serviço, perdão, comunidade e restauração. A fé não é apenas um conjunto de ideias, é um chamado para um relacionamento com um Deus pessoal e para uma vida de comunhão com o próximo. Ao mesmo tempo, ao longo da história, muitas culturas e filosofias pensaram Deus de maneiras diferentes. Algumas visões afirmam que Deus e o universo são a mesma coisa. Essa perspectiva, chamada por muitos de panteísta, sugere que tudo é divino, árvores, rios, estrelas, pessoas. Nessa lógica, não existe um Criador separado da criação, a própria criação seria Deus. Essa visão muda completamente o sentido de perguntas como quem criou Deus, porque, para ela, o universo seria eterno e divino. Porém, ela também muda outros pontos fundamentais. Se tudo é Deus, então o mal, a injustiça e o sofrimento também se tornam divinos de alguma forma, e a noção bíblica de pecado e redenção perde significado. A Bíblia, por sua vez, separa Criador e criatura, o universo é obra, e Deus é o autor. Outras tradições reconhecem um ser supremo, mas colocam ênfase em intermediários e manifestações. No contexto brasileiro, por exemplo, há religiões que falam de um Deus criador distante de entidades que mediam a relação com o sagrado. Essa estrutura religiosa cria uma visão em que o contato com o divino se dá por múltiplas expressões e forças, muitas vezes ligadas à natureza e ao comportamento humano. A Bíblia, porém, insiste em um Deus que não apenas cria, mas se relaciona diretamente, chama pelo nome, faz alianças, entra na história e se aproxima de maneira íntima. Há também uma visão mais filosófica, presente em correntes espiritualistas, que descreve Deus como uma inteligência suprema, causa primária, princípio organizador. Nessa abordagem, Deus pode ser considerado eterno, mas a ênfase recai menos sobre relação pessoal e mais sobre leis morais, progresso e evolução espiritual. O cristianismo, embora reconheça que Deus é a causa primeira, acrescenta algo decisivo: Deus não é apenas princípio, Deus é Pai. Deus não é apenas motor, Deus é amor que busca e salva. No extremo oposto, existe o materialismo, que tenta explicar a realidade como resultado exclusivo da matéria e da energia, sem necessidade de uma causa transcendente. Para muitos materialistas, ou o universo sempre existiu de algum modo, ou ele surgiu por eventos naturais sem um alguém por trás. Nessa visão, Deus é descartado como hipótese. A pergunta quem criou Deus é substituída por o que sempre existiu. Porém, mesmo essa tentativa esbarra em desafios filosóficos profundos.
Se algo existe hoje, e se a realidade teve um início, então surge a pergunta: por que existe algo em vez de nada? E se a realidade não teve início, como lidar com a ideia de uma existência eterna puramente material? É um debate complexo, e não é resolvido com frases prontas. Mas é importante notar, tanto a fé quanto algumas correntes filosóficas reconhecem a necessidade de uma realidade última que sustente tudo. Pensadores clássicos também tocaram nesse tema. Aristóteles falou do motor imóvel, uma causa primeira que move todas as coisas sem ser movida por outra. Ele não descreveu o Deus bíblico como a revelação cristã descreve, mas apontou para uma necessidade racional. Não dá para explicar movimento e causa apenas com uma cadeia infinita de coisas que dependem de outras coisas. Mais tarde, pensadores cristãos como Tomás de Aquino desenvolveram argumentos sobre o ser necessário, um ser cuja existência não é contingente, não depende de condições, e por isso pode ser fundamento para tudo o que é contingente. Dentro da fé cristã, esses argumentos não substituem a revelação bíblica, mas dialogam com ela, mostrando que a ideia de um Deus eterno e necessário não é apenas um salto emocional, ela também pode ser refletida racionalmente. Tudo isso revela algo curioso: a pergunta quem criou Deus? É mais do que uma curiosidade. Ela é um sinal de que o ser humano busca sentido, causa e fundamento. Ela expressa a inquietação de uma mente que percebe que o universo não é apenas um conjunto de objetos, mas um mistério que exige explicação. Mesmo quando alguém tenta negar Deus, a busca por um algo último retorna de outras formas: leis impessoais, energia eterna, universo autoexistente, multiverso, ou conceitos filosóficos que tentam ocupar o lugar de fundamento. A questão central permanece: qual é a base que não depende de outra base? E aqui está o coração da resposta cristã: o Deus bíblico não precisa ser criado porque Ele é o Criador. Ele não precisa de origem porque Ele é a origem. Ele não é uma peça do universo, porque o universo é obra de suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega, a origem e o destino, a fonte e o fim. O tempo não o domina, Ele domina o tempo. O espaço não o limita, Ele sustenta o espaço. A matéria não o define, Ele chama a matéria à existência. Ele é soberano, eterno, imutável e pessoal. E então surge uma pergunta inevitável: se Deus é assim, o que isso muda na sua vida? Se Deus é apenas uma teoria, tudo isso vira informação. Mas se Deus é Rei, Criador e Pai, então estamos falando de relacionamento, de resposta, de entrega e de transformação. A fé cristã não quer apenas convencer a mente, ela quer alcançar o coração e mudar o caminho. Por isso, entender a eternidade de Deus não é um exercício abstrato. É perceber que existe uma rocha firme por trás do caos. É enxergar que existe um sentido maior por trás da história. É compreender que a sua vida, com suas dores, decisões e dúvidas, não está fora do alcance de um Deus que vê o fim desde o princípio. E é justamente aí que o Evangelho ganha força: esse Deus eterno não permaneceu distante. Ele se aproximou em Jesus Cristo. Ele viveu entre nós, falou conosco, tocou leprosos, acolheu pecadores, confrontou a hipocrisia, ensinou sobre o reino, carregou a cruz, morreu por amor e ressuscitou para vencer o poder da morte. A mensagem cristã não é apenas Deus existe, é Deus veio. Não é apenas Deus é eterno, é o eterno entrou no tempo. Não é apenas Deus é causa primeira, é o Criador se tornou Salvador. E diante dessa realidade, a pergunta quem criou Deus? Perde o protagonismo, porque surge uma pergunta mais pessoal: quem é Deus para mim? Ele é apenas um conceito distante? Ele é apenas um debate filosófico? Ou Ele é o Senhor da minha vida, o fundamento que sustenta tudo, o Pai que chama pelo meu nome? O Deus bíblico não cabe na caixa da curiosidade humana, mas ele cabe no coração arrependido e humilde. Ele não precisa de explicação para existir, ele é a explicação de tudo o que existe. Ele não depende de nada, tudo depende dele. Em um mundo onde tudo passa, onde as certezas se desfazem e a vida muda em segundos, existe algo que permanece: Deus. O Deus eterno, imutável, soberano e pessoal. O Deus que cria, sustenta, corrige, perdoa e restaura. O Deus que não teve começo e não terá fim. E a grande decisão que fica para cada pessoa é simples e profunda:
você vai continuar tratando Deus como uma teoria distante, ou vai reconhecê-lo como Rei, Salvador e Senhor? Se essa mensagem falou com você, pense nisso com sinceridade. De onde você está assistindo? Qual cidade, qual país? Escreve nos comentários, porque é sempre impressionante ver até onde a palavra alcança. E mais do que isso, depois de entender essa visão do Deus eterno, o que mudou na sua forma de enxergar a existência? A sua visão de Deus ficou mais clara. A pergunta "Quem criou Deus?" ganhou uma resposta mais profunda? Se esse conteúdo te ajudou, se inscreva no canal, ative as notificações e caminhe com a gente, porque há muito mais para explorar: criação, propósito, queda, redenção, promessa e esperança. Juntos, nós vamos espalhar o conhecimento que transforma e exaltar o nome daquele que sempre foi, que é e que sempre será.